A redução da maioridade penal surge como uma alternativa a tentar suprir problemas estruturais de uma sociedade que não oferece estrutura para os indivíduos e, nesse momento, está tentando suprir, dar conta de algo que não resolve os problemas emergenciais do país. Nesse sentido, eu me coloco contra, porque reduzir a maioridade penal não vai fazer com que os problemas de uma sociedade extremamente desigual como a nossa sejam supridos. É importante a gente ter essa possibilidade de fala, porque é central para perceber que existe todo um discurso que vai moldando a opinião pública, favorecendo a redução da maioridade penal e, consequentemente, são coisas que não vão fazer com que as políticas sociais sejam direcionadas para melhorias estruturais, apenas para melhorias que visem o efeito e não a causa dos problemas que geram a pessoas menores de 18 anos cometerem crimes ou ficarem reféns do narcotráfico ou de outras situações que os deixam vulneráveis do ponto de vista socioeconômico. Aí, nesse sentido, a gente faz um posicionamento contrário porque a gente não vê essas medidas que estão sendo colocadas como medidas que vão resultar, de fato, uma mudança estrutural do país, numa organização da sociedade como a nossa. A gente dá de cara com os interesses que estão sendo colocados ali. Por exemplo, o Cunha, ele tentou fazer com que a redução da maioridade penal para crimes hediondos fosse aprovada, e a partir do momento que não foi, por causa de 5 votos, que a maioria do quórum optou por não reduzir naquele momento, ele fez um rearranjo para posteriormente fazer com que a maioridade fosse aprovada. A redução foi aprovada, ainda vai passar por outras instâncias para que seja legitimada, mas isso prova que o principal objetivo ali é fazer com que todo esse arranjo político seja posteriormente retirado em favorecimento das pessoas que votaram a favor. As pessoas que fazem parte dos partidos que votaram a favor são os que mais recebem investimento de empresas privadas nas campanhas eleitorais. E por trás disso tem algo mais amplo. O que seria isso mais amplo? Está relacionado principalmente ao discurso de privatização do sistema carcerário. E uma vez que esse sistema carcerário é privatizado, quem é que vai abrir as licitações para concorrer? De quem são as empresas? São desses mesmos empresários que votam a favor da redução da maioridade penal. E, consequentemente, o dinheiro público volta para eles e vai ser retornado posteriormente no financiamento das próprias campanhas deles. Isso é uma característica do Estado neoliberal que vai fazer com que todas as políticas sociais sejam destinadas ao mercado. E uma vez que é destinadas ao mercado, é aquele discurso. Aqueles que podem ter acesso ao mercado vão poder ter acesso à saúde, educação, moradia, políticas sociais, e aqueles que não têm ficam à mercê do mercado. Uma vez que ficam à mercê do mercado, elas são excluídas simbolicamente e economicamente. Por isso que hoje uma forma de poder trabalhar isso o que o Senado não propõe é o investimento, por exemplo, em educação. O investimento em cobranças mais efetivas relacionado à ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E eles não propõem isso, eles propõem medidas que são paliativas e não dão conta dos problemas estruturais da nossa sociedade. Aí isso é uma grande causa e a mídia, por exemplo, a mídia hegemônica, não coloca isso abertamente, né? A mídia é regida por empresas, por grandes empresários que, consequentemente, estão junto. Se a gente pegar na nossa conjuntura do Estado, a gente consegue caracterizar quais são as famílias que tiram proveito da vida política e tiram proveito do discurso que é proferido na mídia. E essa construção histórica faz com que a mídia tenha um favorecimento na formação da opinião pública. E isso está relacionado diretamente a essa questão de como eles podem fazer com que induzam as pessoas que estão em casa que o grande problema é culpabilizar o indivíduo, não culpabilizar um sistema político que favorece só aqueles que têm condições econômicas. Aí, por exemplo, a mídia se torna um grande instrumento de formação da opinião pública e, consequentemente, da formação do discurso em relação a tomadas de medidas importantes no país. Aí esse é um grande problema que a gente tem aqui hoje. O grande problema que a gente tem hoje é que a sociedade costuma sempre eleger os bodes expiatórios. E hoje o adolescente
que comete um delito e não passa pelo processo de reinserção de uma sociedade, na sociedade que a gente está, ele fica à mercê de toda essa culpabilização e todos esses problemas. Aí é uma coisa que a gente vê, principalmente na nossa área, que existem muitos argumentos que mostram que reduzir a maioridade penal não faz sentido. A título de exemplo, o pessoal coloca muito na mídia, na imprensa, principalmente na fala das pessoas que são entrevistadas, colocam assim, mas outros países reduziram a maioridade penal, mas não colocam o que aconteceu depois. Reduziram, mas voltaram atrás. E hoje, também falam que os países mais desenvolvidos têm a maioridade penal reduzida, mas lá a criminalidade não diminuiu. Pelo contrário, os patamares de manutenção da criminalidade é a mesma. O grande problema que a gente tem é que as pessoas não percebem que é uma questão simples. Lutar por melhoria, propondo organizações voltando principalmente ao desenvolvimento do indivíduo. Esse é o grande problema. Fazer com que o indivíduo lute no cotidiano para que ele tenha a moradia, educação, escola e coisas que o Estado deve garantir por obrigação. Parece só coisa sem sentido, mas lá na Constituição, que é cidadã, que pelo menos garante alguma coisa para o indivíduo, que são os direitos sociais, civis e políticos, tem lá que a gente pode fazer a cobrança, reivindicar isso, que a gente tem um investimento direto através dos impostos. Isso, ou seja, é uma série de fatores que vai contribuir para que a redução da maioridade penal seja colocada de cima para baixo e não veja, de fato, os problemas que estão por trás disso aí, né? O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, procura fazer uma coisa simples. A gente está numa sociedade extremamente desenvolvida, mas também extremamente contraditória, que dentro da sociedade existem instituições que garantem a reorganização da sociedade. Uma das reorganizações passa pelo setor, a instituição do sistema penal. O sistema penal, onde pega o ECA, procura fazer com que aqueles indivíduos que não pensem de acordo com o que a sociedade acha correto, existiam políticas de reeducação para reinserir esse indivíduo dentro do ponto de vista de fazer com que a coisa não seja tão complicada. Só que nem isso é colocado na prática. E o ECA, em linhas gerais, ele propõe isso, fazer com que aquela pessoa, aquele adolescente que está fora de um padrão de vida, de uma lógica de vida em que ele é considerado infrator, ele possa ser reeducado e reinserido com qualidade na sociedade. Só que como não está acontecendo isso, as pessoas estão colocando como principal proposta fazer com que o ECA não seja colocado como pauta e seja apenas colocado a questão da redução da maioridade penal. E isso é uma coisa que inviabiliza o próprio conhecimento histórico que a gente tem do Brasil. Por exemplo, se a gente for falar hoje a carteira de trabalho, a CTPS, a própria Constituição, os movimentos de bairro, são todas formas de reivindicar melhorias em uma sociedade como a nossa. E o ECA foi também uma tentativa de reivindicar melhorias para as pessoas que se enquadram na condição de jovens, da juventude. E o grande problema é que isso está sendo negado e as pessoas não estão percebendo que existe sim um mecanismo que não está sendo cobrado. Uma vez que não está sendo cobrado, as pessoas estão solicitando medidas que não dão conta da atual situação do país. O que a gente pode fazer é algo que a gente esqueceu em 2013. Como assim esqueceu? Esqueceu no sentido de pensar que aquele exemplo das jornadas de junho deveriam ser prolongados. Fazer com que, por exemplo, a reivindicação por tudo que a sociedade deveria oferecer, a sociedade brasileira não oferece, seja colocado, seja exigido dos grandes empresários e dos políticos. Por exemplo, a gente tem hoje, e o reflexo está vindo agora, a bancada mais conservadora desde 64. Isso é uma resposta ao que ocorre desde 2013 com as jornadas de junho. Isso o que é que vai acontecer? A gente está tendo problema com a CLT. A CLT está sendo rasgada, a gente sabe disso. Está relacionado indiretamente essa questão da redução da maioridade penal, porque é mais um direito que deixa de ser garantido por nós. Quantos trabalhadores morreram, quantos trabalhadores foram presos injustamente, lutando pela melhoria das condições de trabalho, as condições precárias de trabalho, e a CLT está sendo rasgada. A terceirização é outra coisa que está sendo empurrada de goela abaixo. E isso é uma resposta do Congresso, silenciosa, mas uma resposta para negar
qualquer tentativa de mobilização dos brasileiros. O que está em jogo hoje é fazer com que a gente possa perceber professor na sala de aula, o líder comunitário, o pessoal do sindicato, aquelas pessoas que são mais ativas, fazer com que o movimento da juventude perceba que é hora de sair nas ruas e lutar por essa reivindicação. Muitas pessoas, até hoje a mídia hegemônica tem uma coisa muito negativa desde 2013 para cá, que é criminalizar tudo que acontece no movimento social. E assim, se você que está em casa tem carteira de trabalho, você que está em casa tem o mínimo de direito que você tem hoje, não só o direito trabalhista, mas todos os direitos sociais, foram arrancados das ruas. Foram movimentos que historicamente foram construídos. O grande problema é a gente perder a dimensão histórica da coisa. Olha como está o exemplo. A gente tem um ECA que foi feito há menos de 20 anos atrás e as pessoas não percebem que deve ser exigido para que ele seja colocado em prática. E hoje a gente tem o terceiro maior sistema carcerário, o Brasil tem o terceiro maior sistema carcerário, e isso vai fazer só com que a gente faça com que essas pessoas, os jovens infratores, caso seja aprovado, seja colocado nas prisões, e dentro dessa condição vai gerar uma aglutinação. E essa aglutinação não vai resolver o que a gente precisa, que é fazer com que na rua a gente lute por essas melhorias. O grande problema é que essa bancada está contribuindo muito para retroceder algumas coisas que o Brasil foram colocadas, né? E nesse caso, aí já vem outra situação histórica, que o partido que há 12 anos já está indo para o 16º ano, está se organizando e está dando os direcionamentos, não deu conta dessas políticas sociais da forma como deveria. Colocam políticas sociais direcionadas ao consumo da classe oprimida, mas também não faz com que esse consumo ou essas políticas sociais sejam direcionadas a uma melhoria qualitativa e apenas quantitativa, e o investimento fica muito desigual. O reflexo que a gente está tendo desse patronado pressionando esses políticos, está sendo refletido nesse retrocesso que a gente está tendo das leis. Redução da maioridade penal, a questão da CLT e outras causas que a gente está perdendo, é só mais um reflexo de como a gente deve se organizar e ir nas ruas lutar por essas melhorias. Uma das alternativas que parecem que a gente não percebe que deve ser colocada é a questão da educação integral, da escola integral para essas pessoas que fazem parte das classes mais oprimidas, de elas se inserirem na sociedade com qualidade. E assim, se fizer o que acontece em outros países, por exemplo, na Singapura, que é um país extremamente, como dizem, subdesenvolvido, que eu não concordo muito com esse termo, mas na Singapura existe uma formação integral. De manhã o indivíduo tem acesso às disciplinas, o que é obrigatório, digamos, para a educação básica, e à tarde ele tem uma formação politécnica. Desde da Itália fascista, quando o Gramsci colocava a proposta da formação para o trabalho, da escola para o trabalho, a gente tinha uma tentativa de avançar nesse sentido. E é tão curioso que o sistema capitalista não percebe que se ele formar esses indivíduos para a formação, esses menores, para a formação politécnica, uma educação mais qualitativa, vai tá gerando uma mão de obra, uma força de trabalho extremamente qualificada. E até para que essas pessoas possam se inserir em melhores postos no local de trabalho, impulsionando um certo desenvolvimento da sociedade. Dentro da sociedade capitalista, a gente tem exemplos de países que são extremamente capitalistas e fazem esse tipo de rearranjo. Singapura, que vive bastante do trabalho precário do telemarketing de grandes empresas estadunidenses, por exemplo, tem esse tipo de rearranjo. A gente tem a Finlândia, que são países que tentam fazer isso, a Suíça, que vive reorganizando a sociedade através dos escândalos fiscais de outros países, que é o depósito fiscal lá. A gente tem essas tentativas. O grande problema que eu vejo é que esse sistema econômico é insustentável. Eu acredito em outro modelo de sociedade que vá além da sociedade capitalista e possa fazer com que os trabalhadores um dia possam inverter essa pirâmide. E como a gente vai inverter? Só a luta que vai fazer com que a gente possa avançar. O engraçado é que em 2013 a gente percebeu uma coisa, que antes ninguém fazia esse tipo de movimento, o pessoal não protestava por as coisas mais simples. E hoje a gente consegue perceber que qualquer motivo, qualquer insatisfação gera uma mobilização. Só que essa mobilização que é gerada ainda não é suficiente para a gente pensar em outro modelo de sociedade.
Aí é o grande desafio dos movimentos sociais, do pessoal que percebeu as mudanças dos sindicatos e que agora, até fazendo uma crítica a alguns sindicatos, se deixou levar pela burocratização sindical, não percebe que o sindicato é o único instrumento de luta do trabalhador. E são essas coisas que devem ser resgatadas. Uma vez que não são resgatadas, a gente fica à mercê das situações políticas e do modelo de democracia que a gente tem hoje, que é a democracia representativa, onde a gente só luta pelos direitos a cada 4 anos, que vai ter, a cada 2 anos que vai ter eleição, e a gente lembra que deve colocar alguém que acha que vai dar conta. Aí vem aquele velho problema. A gente hoje estamos acostumados a falar que o grande problema do país é a corrupção. Só que o que está em jogo não é um discurso da índole do julgo pessoal moral do indivíduo, mas o que está em jogo são as políticas sociais e um sistema econômico que é insustentável e contraditório por si só. E uma vez que a gente não tem acesso a uma mudança, de fato, a gente não tem como avançar nesse sentido. E uma coisa que é central, a gente está falando sobre a redução da maioridade penal, mas essa redução, por si só, não é algo revolucionário. É uma coisa chamada cidadania, que a cidadania, historicamente, por si só, só uma reorganização de uma sociedade capitalista. O que é a cidadania? Lutar por direitos sociais, civis e políticos. E para por aí. Se a gente conseguir, pelo menos, avançar nisso, lutar por essas melhorias, a gente tem condições de mostrar à população que outras coisas podem ser alcançadas. Mas isso deve ser colocado e enfatizado que só pode ser alcançado através da luta pela rua. Da luta nas ruas pelas melhorias. Até a gente brinca bastante com os colegas que não fazem parte dos movimentos, só fala assim, olha, cara, seu salário está complicado. Vá conversar com o seu empresário, seu patrão, ver se ele vai aumentar seu salário. Ele só vai melhorar se você fizer uma organização com as pessoas que fazem parte da empresa, parar a empresa ou fazer algo relacionado. Porque a gente só consegue avançar arrancando dos empresários as melhorias. E hoje, essa questão do Estatuto da Criança e do Adolescente passa por essa discussão. Os menores que são enquadrados nessa condição de redução da maioridade penal, a maioria são vulneráveis economicamente e são oprimidos pelo sistema capitalista. Uma vez que eles são oprimidos e não percebem, as famílias não percebem que devem se organizar, aí fica uma problemática em cima, né? Porque eles não percebem que a única forma de reivindicação e mobilização é através da organização, de você propor mudanças para que as poucas garantias que temos em lei sejam colocadas na prática. Aí a gente fica sempre nesse dilema. Por isso que eu acho que a luta pelas melhorias deve ser colocada. A luta para que a redução da maioridade penal, para que seja vetada essa redução absurda, deve ser colocada. Mas isso não é a proposta para mudar o sistema, é apenas uma luta por cidadania. E veja, a gente está numa sociedade tão desigual que a cidadania se torna algo considerado inviável do ponto de vista da prática, não é verdade? Aí a gente, depois que pensar em cidadania, a gente pode pensar em outro modelo de sociedade e um avanço mais qualitativo para todas as pessoas que fazem parte da classe trabalhadora, que é que sustenta a nossa sociedade. Quando eu tinha falado que a bancada mais conservadora que a gente tem nos últimos 50 anos é porque passa por aí. Por exemplo, vivemos hoje uma situação tão complicada que a questão da sua afirmação sexual, da sua orientação sexual, está sendo freada com discursos religiosos que deturpam até a prática do cristianismo, por exemplo. E se a gente for levar em consideração a prática do cristianismo, que é a doutrina que a maioria das pessoas, que boa parte das pessoas dessa bancada conservadora defende, ela deturpa o discurso religioso para criar verdadeiras massas de manobra que fazem com que se posicionem até defendendo a pena de morte, até defendendo aqueles justiceiros de bairro, que quando pegam um menor, uma pessoa fazendo um crime, um delito, eles atuam através da violência física, rasgando qualquer direito, rasgando qualquer política social. E isso está relacionado, por exemplo, à quantidade de casos de racismo que a gente tem hoje no Brasil, que são negligenciados, e exatamente essa questão da maioridade penal. É uma bancada que vai formando um Brasil que já era dividido em 2 Brasis, mas vai ter outro Brasil. E esse outro Brasil, essa outra coisa específica que vai sendo surgida, vai fazer com que você
não trate as pessoas com igualdade. Trate as pessoas, não trate com justiça. Trate apenas as pessoas de acordo com o que ela faz momentaneamente. Aí vem o problema. Criminalização dos adolescentes que são infratores, que cometem delitos, criminalização das pessoas que são contra a outras orientações sexuais, que têm outra orientação sexual a não ser aquela hegemônica, e também a questão de você se posicionar e tentar naturalizar historicamente o papel da questão da desigualdade racial. No século XX, a gente já tentou acabar com esse mito da democracia racial porque existiam condições históricas que eram insustentáveis. E hoje essas condições estão sendo resgatadas. Curiosamente, antigos interesses estão ganhando outras embalagens, outras formas. Por quê? Para manter esse tipo de sociedade que a gente tem. Quem vai direcionar o que o Brasil quer ou não são 4 setores específicos da população. Aí inclui os empresários, os deputados, a mídia hegemônica que vai fazer isso e o processo de burocratização de grandes movimentos sociais que historicamente perderam força, né? Tudo isso está relacionado, do meu ponto de vista, a essa negação de direitos. E os caras estão atuando em várias frentes para fazer com que exatamente esses direitos sejam negados, e a geração que está emergindo numa passividade política muito grande, que não vai percebendo que eles podem lutar. E essas lutas estão sendo cada vez mais fragmentadas. E uma vez que é fragmentada, as pessoas não percebem que podem mudar a sociedade por completo, ou até mesmo lutar por alguns direitos, como a gente colocou anteriormente. Eu aproveito para falar um pouco sobre isso em relação aos colegas de trabalho que a gente encontra, que, por exemplo, a gente chega na sala de aula, chega na sala de professor, etc. As pessoas se colocam imediatamente a favor da redução da maioridade penal, porque a gente tem uma sociedade que é desigual e que a gente vive um discurso de ameaça. E, nesse sentido, a gente deve perceber uma coisa. A função, minha função, por exemplo, como professor, é uma função muito importante para mostrar que não impor para os estudantes ou para os alunos que existem, por exemplo, só a visão de não reduzir a maioridade penal, mas que você vai ter o que a mídia coloca, a mídia no sentido mais amplo do grande empresariado, que faz com que a mídia tenha esse posicionamento, coloca o seguinte: reduz a maioridade penal porque vai dar conta da criminalidade. E a gente está colocando outros argumentos que passam pela argumentação científica, que vai dizer, olha, você tem essa visão, mas você sabe que não vai dar conta, porque isso não vai reduzir a maioridade penal. Pelo contrário, isso vai fazer com que as coisas não melhorem e que lá na frente eles tenham outra desculpa para tirar da gente. Os empresários vão ter outro argumento para tirar o que é nosso, como, por exemplo, o que aconteceu com o sistema de abastecimento de luz, sistema de abastecimento de água que é pressionado, a própria água que a gente bebe, o sistema de saúde, o sistema educacional, são fatores que paulatinamente foram tirados e foram colocados no mercado. E a tendência é que a questão carcerária também seja empurrada com o discurso de que o sistema público é insuficiente. Isso é um discurso que está relacionado a essa questão da maioridade penal. Perceba, aquele menino que passa no nosso dia a dia, aquela criança que passa no nosso dia a dia e que a gente acha que ele vai cometer um crime e a gente tem medo, e com esse medo a gente pensa, não vamos pensar em escolas, por exemplo, vamos pensar em policiamento. A gente está pensando de acordo com a cabeça dos empresários, não com a nossa. A nossa tentativa, na sala de aula, no dia a dia, falando com os colegas, e perceber assim, olha, você pode até pensar em reduzir a maioridade penal, agora você sabe que não vai dar conta. Pensar somente através da mídia é complicado. A gente tem uma literatura que vai de contra isso aí. Por exemplo, se a gente pegar Capitães de Areia, uma obra que é bem conhecida de Jorge Amado, que vai falar sobre isso. Aí pega lá Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina, vai falar sobre isso. E pega um arsenal muito grande, o Josué de Castro, Geografia da Fome, são 3 obras que são relativamente temporalmente antigas, mas que refletem hoje essa tentativa de fazer política. E essa tentativa de fazer política vai para uma argumentação muito mais ampla. Aí vem aquele desafio, perceber o que acontece na minha realidade está relacionado a fatores sociais muito mais amplos, e não apenas ao trato cotidiano com coisas simplórias,
que está relacionada a essa questão da redução da maioridade penal. De achar que, por exemplo, o menino faz um crime, comete um crime, não é porque ele é delinquente, ou ele já nasceu assim, ou a mãe dele não educou. Mas se o cara nasce sem nenhuma inserção das políticas sociais, como é que ele vai procurar se inserir na sociedade se ele já está um passo atrás? Aí fica o desafio de pensar não apenas do que está sendo colocado nas redes sociais, como por exemplo o Facebook, o Twitter, e também não só pensar do que está sendo colocado na mídia, mas perceber que existem fatores muito mais amplos. Por exemplo, só para fechar, teve um caso de um menino que passou no IF agora, do Rio Grande do Norte, no Campo Central, que a mãe era catadora de lixo. Aí o pessoal, a grande mídia, cobriu esse fato e falou, olha, você pode sair daí, da situação desigual, ter o mérito e chegar lá. Mas fica o problema. Ele foi um caso específico, foi uma coisa brilhante, mas é um caso específico em que vai acontecer o que aconteceu comigo e outros colegas que vêm da situação bem oprimida, de ver colegas de trabalho, colegas de infância sendo presos, sendo assassinados, tá entrando diretamente no mundo das drogas, na questão dos tráficos. Porque isso é uma sociedade em que vai sempre priorizar a questão individual e não a questão coletiva. E a luta pela questão coletiva é muito mais ampla e muito mais significativa, porque vai fazer com que milhares de pessoas sejam beneficiadas, não só você individualmente, ou não só determinados indivíduos individualmente. Aí a questão da redução da maioridade penal vai nesse sentido de pensar só nas coisas emergenciais e não em mudanças que comprometem um futuro estrutural de um país como o nosso.